vamos para a nossa última segunda-feira. De verdade, de todos os anos da minha vida, esse foi o disparado, assim, o melhor ano de toda a minha história. Só que esse melhor ano da minha vida não começou nesse ano. Começou no final do ano passado. Então eu posso dizer com muita convicção e com muita segurança que o melhor momento da minha vida começou em um final de ano. Foi em um final de ano que eu recebi promessas e o cumprimento delas. Então, de verdade, se você acha que acabou, mude a sua opinião agora. 5 dias é mais do que o suficiente para o Senhor te surpreender de formas que você não consegue nem mensurar. Porque é exatamente assim que o Senhor trabalha. De onde não tem, Ele cria. Leis que não existem, Ele faz. De onde parecia ser o fim, Ele faz brotar uma semente em um lugar, em uma terra seca, árida, que você não esperava e te surpreende. De verdade, nós temos pessoas aqui no templo, eu não sei onde você está, na sua casa, na sua empresa, não sei de que cidade que você é, mas quando eu paro e analiso como foi todo o nosso ano, de verdade, o ano que nós tivemos é para poucos. Porque quando nós falamos do Ministério Mudança de Vida, eu tenho muita consciência. Aqui o negócio é intenso, é puxado, cultos todos os dias, oração na madrugada, todas as semanas, jejum todos os meses, não é fácil, é intenso, nós precisamos vencer muitas vezes o nosso eu interior, os nossos sentimentos e pensamentos, mas graças a Deus por isso, porque quem falou que a vida é fácil? Quem é pequeno, quem é fraco é devorado lá fora. Nós precisamos ser diferentes, só vive diferente quem faz diferente, e a grande maioria das pessoas, busca moleza, busca os caminhos mais rápidos, busca os trajetos mais curtos, mais objetivos, o caminho. Se vocês olharem, fizerem uma pesquisa no Google, entre as coisas mais pesquisadas na internet, independente do lugar que for, sempre vai estar assim: qual é o caminho mais rápido? Qual é o segredo para isso? Qual que é o pulo do gato? O que eu preciso fazer são 5 passos para a prosperidade, são os 3 passos para adquirir 1 milhão, faça isso agora e mude a sua vida, do 1 em 7, sei lá como que fala, em 1 mês, isso é mentira, não existe caminho fácil, a vida por si só, com Deus, não é fácil, o que dirá buscando os caminhos mais rápidos, o que dirá buscando facilidade? Então, de verdade, se vocês chegaram aqui nessa reta final de ano, parabéns para vocês, parabéns, porque muitos foram chamados, mas vocês foram os escolhidos. Não me recordo se foi nesse ano ou foi no início da pandemia no ano passado, nós falamos que nós iríamos passar por um processo de peneira. E a vida é assim. Só fica quem aguenta. Só fica quem resiste. Só fica quem persevera. Se nós voltarmos no livro de Ezequiel, no capítulo 37, o Vale de Ossos Secos, lá diz o seguinte: por intermédio do Espírito, o Senhor levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Primeiro ponto, muitas vezes o Senhor nos leva para lugares
ou nos mostra lugares que aparentemente não tem como sair algo de bom deste lugar. Muitas vezes o Senhor nos leva para lugares que nós ficamos desacreditados. Senhor, não tem sentido. O Senhor tem tantas promessas, tantas coisas grandiosas, e o Senhor me traz para essa desgraça aqui? O Senhor me traz para esse fim de mundo? Entenda uma coisa, muitas vezes, aquilo que nós esperamos, vem com uma embalagem feia. Muitas vezes, os presentes que Deus nos entrega, vem com uma embalagem mal feita, vem com algo feio por fora, e só descobre o que tem dentro, quem continua, quem persevera, quem tem disposição em abrir o presente, não importa o quanto ele esteja amarrado, você está lá, perseverando, renunciando, sacrificando, colocando força. E o Senhor disse para Ezequiel: profetize a esse vale de ossos secos, para que nele haja vida. Como nossos olhos, eu já falei em uma outra reunião, todos nós enfrentamos a batalha dos olhos. Os nossos olhos, por muitas vezes, vão querer nos fazer parar. Não tem sentido. O Senhor está pedindo para eu profetizar sobre esses olhos, mas já está morto. Mas repita comigo: com Deus não passou de hora. Então não existe nada que esteja morto que não possa viver. Não esteja nada que, assim, não existe absolutamente nada que esteja sobre o fio da navalha, prestes a cair, que de última hora ele não possa levantar. Na semana passada, quando eu citei Moisés, ele bateu na rocha, água saiu. Na segunda vez o Senhor falou: fale a rocha, e ele bateu na rocha novamente. E como consequência disso foi dito: porque você não confiou em mim, você não vai entrar na terra prometida. Então o primeiro passo para uma vida extraordinária com Deus é confiar naquilo que Ele está falando. Por mais louco que seja, por mais absurdo, por mais que nós tenhamos preguiça, desânimo, estejamos exaustos, se Ele falou, faça, confie. Quando Saul foi escolhido para ser o rei, o primeiro rei de Israel, antes que tudo acontecesse de negativo, em uma determinada oportunidade, Samuel disse para ele o seguinte: espere aqui, espere eu voltar, porque eu vou até um determinado lugar, e somente quando eu voltar, nós vamos apresentar os holocaustos e sacrifícios. Quando nós falamos de profetas do Senhor, nós estamos falando como se fosse o próprio Deus aqui na terra. Então era o próprio Deus falando para Saul: espere. Os dias foram passando, o tempo foi passando, e os filisteus começaram a se movimentar, se aproximar de Saul. O que aconteceu? O temor, o medo. Em outras palavras, a falta de confiança fez com que Saul se precipitasse. Assim como Moisés se precipitou, batendo na rocha pela segunda vez, Saul se precipitou. E no texto diz: forçado pelas circunstâncias, ele começou a apresentar os holocaustos e sacrifícios. Não são as circunstâncias que nos forçam. Somos nós que forçamos elas a cair por terra. Porque o que acontece? Ali parecia que Saul estava tendo uma atitude certa. Só que quando Samuel chegou dizendo: o que você fez? Por que você fez isso? Se você não tivesse feito isso, se você tivesse esperado, repita comigo: esperado, o Senhor teria estabelecido o seu reinado para todo sempre. Então Saul alterou totalmente os planos e projetos de Deus para com ele, por conta da não confiança. E hoje,
o Senhor está falando exatamente isso para vocês. Espere que eu vou chegar. Espere que nesse final de ano eu vou te surpreender. Eu estou falando isso, e de verdade, eu estou até me emocionando. Porque no ano passado, eu fiz, sacrifiquei, jejuei, fiz de tudo, e durante um bom tempo, nada aconteceu. A mesma coisa. Eu me esforçava e via a mesma paisagem. E qual que era a minha paisagem? Eu não via nada acontecendo. Era um silêncio da morte na minha vida. Nada frutificando, nada dando certo. Mas isso não me impediu de continuar. E o Senhor disse assim para ele: enquanto você profetizar, mudanças vão acontecer. E no texto é muito claro, enquanto ele profetizava, vida ia acontecendo. Então, enquanto nós continuamos, vida acontece. Enquanto nós perseveramos, mudanças acontecem. E mesmo que nós não consigamos enxergar, Deus está fazendo. Mesmo que no momento nós não possamos ver, Deus está fazendo. Porque como que foi comigo, no meu caso em específico? Não estava acontecendo absolutamente nada. Eu passei assim, por 6, 7, 8 meses, onde assim eu intensifiquei de uma tal forma, eu fui assim absurdamente radical, em tudo. Só que na hora que chegou o momento do Senhor fazer, Ele não fez assim, ó, tá aqui isso, passou um tempinho, tá aqui isso, toma isso, você pediu. Ele fez tudo de uma só vez. Eu sei o que é viver em 3 meses, o que pessoas não vivem em 10 anos. Ou melhor, eu sei o que foi eu viver em 3 meses, o que eu não vivi em 20 e tantos anos. Porque Ele faz. Enquanto você profetizar, enquanto você declarar, coloque força. Para quem me acompanha, já assistiu algumas das minhas reuniões, ou para você que está me acompanhando, os meus cultos têm uma coisa em comum. Não importa, eu já fiz culto aqui com virose, com diarreia, com dor de garganta, com febre. Só que não importa qual é a reunião, eu sempre coloco muita força. Porque na vida é assim que funciona. Muitos vão se identificar com o que eu vou falar agora. Existem dias que a gente não acorda disposto. Existem dias que a gente assim levanta num sacrifício. Agora vamos trazer isso aqui para a igreja, para momento de culto específico. Não existem dias que você está orando, que você sente aquele fogo? Levanta a mão para mim, por favor, se alguém se identifica. Você sente aquele fogo, você sente assim, parece que até a tua oração, o teu repertório flui, você ora assim, busca aqui, você busca um negócio, você fala coisas que depois você tenta até lembrar de onde você tirou, e o negócio flui, e o fogo, e o negócio está queimando, você está arrepiando, você está colocando força, você está com energia de sobra. Parece que muitas vezes nos falta fôlego, assim, você começa a tossir na oração, mas tem aquele dia que não, aquele dia que você está assim, o negócio está fluindo. Só que tem dia que não é assim. Tem dia que você ora, você está tentando, nossa, parece que não está acontecendo. Eu estou colocando força aqui, mas parece que a oração não está indo. Parece que aquele mesmo fogo que eu senti na semana passada, não estou conseguindo sentir agora. Você acha que é assim para você? É assim com todo mundo. Para mim, para qualquer pessoa que passar por esse altar. Só que isso não nos impede de fazer o que precisa ser feito. E está aí o segredo para viver uma vida extraordinária, para viver resultados sobrenaturais. Não existe palavra exaustão, não pode existir palavra cansaço, não existe palavras como eu não estou com vontade, eu não quero, estou desanimado. Quando você aprende a passar por cima de coisas como essas, de verdade, nessa hora você explode. Porque é assim para todo mundo. Existem horas que nós estamos sem energia, que nem nesse final de ano. Para muitos nós somos loucos, e de verdade,
Se loucura for a definição, amém. Sou muito louco. Porque a gente caminha na direção contrária. Porque dezembro para muitos é o quê? Lazer, descanso, férias. De verdade, sabe quando que nós conseguimos descansar realmente? Quando está tudo fluindo. Quando a gente deita na cama, não tem nenhum tipo de preocupação, a vida está caminhando, as contas, eu vou ser muito contra, assim, falando assim, as contas estão sendo quitadas, não. Está transbordando, é abundância, paz no casamento, é nessa hora que nós conseguimos descansar de verdade. Enquanto muitos estão com esse espírito, parando, nós estamos aqui, colocando ainda mais força, ainda mais intensidade, e sabe o que é mais lindo de tudo isso? Repita comigo, Deus não se esquece de nada que eu faço. Repita comigo mais uma vez, Deus não se esquece de nada que eu faço, então não existe nada perdido. Parece que minha oração não está dando em nada, não está dando caramba, está dando e está dando em muito. Falando da vida profissional, da vida financeira, quando nós precisamos de mais dinheiro, o que nós fazemos? Ou a grande maioria das pessoas faz? Hora extra. De verdade? Muitos não querem colocar força para com Deus agora, não estão dispostos a fazer a hora com Deus agora, mas vão ter que fazer lá fora. E quando eu digo hora extra, não estou falando simplesmente de trabalhar mais. Quando eu falo hora extra, estou falando de colocar força em coisas lá fora, fora de tempo. Quando já era para eu estar vivendo, eu ainda estou tendo que colocar força porque o negócio não está caminhando. Quando era para eu estar vivendo coisas sobrenaturais, ainda estou correndo atrás para reparar. Isso é hora extra lá fora. Então, entre todas as decisões que nós temos que tomar agora, para o nosso 2022, aprenda a fazer hora extra com Deus. Ai, mas eu já fui na igreja 3 vezes na semana, 2 vezes. Entenda, quando isso começa a acontecer na sua mente, é nessa hora que começa o retrocesso. É nessa hora que nós começamos a caminhar para trás. Existe uma passagem que diz, a minha casa será chamada casa de oração. Existe uma outra que diz, acrescentarei às igrejas, todos os dias as pessoas que irão de ser salvas. Salvação, só que a nossa salvação já começa aqui. Salvação de problemas, de lutas, de enfermidades, miséria, dívida. E um outro versículo que diz, mais vale um dia no templo do Senhor, do que 1000 em qualquer outro lugar. Por que homens como José, Josué, Davi, Daniel, eram diferentes? Porque eles estavam o tempo todo na presença de Deus. Eles estavam o tempo todo em oração. Vários períodos de oração. Davi, por exemplo, você não vai conseguir achar na Bíblia um momento que Davi sai para fazer alguma coisa, sem que antes ele não tenha consultado a Deus. Porque muitas vezes, nós não consultamos Deus para determinada atitude. Mas depois que a atitude tem a consequência, nós queremos ir lá atrás, voltar atrás para pedir para Ele resolver. Só que Deus não tem a obrigação de terminar algo que Ele não começou. Mas aquilo que Ele começou, repita comigo, Ele é poderoso, vamos juntos, Ele é poderoso para terminar. E Ele vai terminar a boa obra dEle na sua vida ainda este ano. Tão somente creia. Tão somente confie. Dificuldades, problemas, misérias, uma coisa que você tem que falar para você todos os dias, de verdade, tudo que eu falo para vocês é porque eu faço comigo. Nada disso é novo. Em Eclesiastes diz, não existe nada novo debaixo do sol. Então, existem pessoas que já enfrentaram as enfermidades que vocês já enfrentaram, existem pessoas que já passaram pelos momentos financeiros difíceis que vocês estão enfrentando, existem pessoas que já passaram por momentos de muitas lutas, assim como todos vocês estão passando.
E se alguém venceu, repita comigo, eu vou vencer. Se alguém conquistou, eu vou conquistar. Se alguém prosperou, eu vou prosperar. Se alguém cresceu, eu vou crescer. Se alguém viveu, eu vou viver. O poder de Deus, ele é ilimitado em nossas vidas. Mas a nossa fé limita o agir dele em nós. Por isso, quanto mais ousada, quanto mais ousado, quanto mais corajosa, quanto mais corajoso você for, maiores serão os seus resultados. Quando Josué tinha um inimigo grande demais para ser derrotado, qual que foi o primeiro posicionamento dele? Foi aceitar? Foi entregar por isso mesmo? Não vai dar tempo de vencer? Não, vai dar tempo sim. Sol pare, lua pare. E por conta da ousadia dele, o sol e a lua pararam. Parou. E na Bíblia diz, e nunca houve um dia como aquele. Quando nós não conhecemos a Deus, nós temos o péssimo hábito de criar um Deus segundo as nossas opiniões, segundo a nossa forma de pensar. Se eu aceito, então Deus vai aceitar. Se comigo é assim, com Deus também vai ser. E muitos acabam confundindo arrogância e ousadia. Ousadia é algo totalmente diferente de arrogância. Se Deus fosse cabecinha, tivesse mentalidade fechada, quando Josué orou, declarando sol, lua, pare, lua, todo mundo para, fica todo mundo quietinho, qual teria sido o posicionamento de Deus? Quem que Josué pensa que ele é? Ele acha que é Deus para dar uma ordem como essa? Só eu tenho o poder para fazer o sol parar, só eu tenho o poder para fazer a lua parar, só eu tenho o poder para pagar essas dívidas, só eu tenho o poder para curar essa enfermidade. Só que com Deus não é assim. Ele se agrada da ousadia. Quando eu falei no início, espere que Deus vai chegar. Esse esperar tem que ser, repita comigo, ousado. Ousado, ousadia, segurança, convicção, dá a tua cara para bater, se levanta com força. Só não aceite ficar preso a essa situação. Quando o rei Naás começou a oprimir aquele povo, pedindo para que o olho direito fosse tirado de cada um deles, como sinal de humilhação, sabe qual que foi o primeiro passo daquele povo, a primeira reação? Nos dê alguns dias, nós vamos procurar ajuda. Se a gente não conseguir fazer nada, nós aceitamos, nos rendemos. Então quer dizer que se ninguém lutar por você, você não vai lutar. Então quer dizer que se você não conseguir ajuda, você vai aceitar a situação? Só que o Espírito tomou conta de Saul, e ele se enfureceu de uma forma positiva, indignação, porque ele não aceitava. Então existem coisas em nossas vidas que nós não podemos aceitar. Existem coisas em nossas vidas que se levantaram, e assim como se levantaram, tem que cair por terra. E não importa o tamanho da luta, do problema. Algumas reuniões atrás eu ainda disse, não é a quantidade de problemas ou o tamanho do problema, mas sim o poder. E repita comigo, eu tenho o poder. Se Deus é por você, não há quem possa ser contra você. Por isso, não aceite. Se existe algo que te incomoda, o que acontece? O ser humano, ele tem uma capacidade que por muitas vezes ela é muito boa, mas muitas vezes é uma desgraça. Uma característica da humanidade, muito forte, presente desde a criação, é a adaptação. O ser humano se adapta ao frio, se adapta ao calor, o ser humano se adapta a momentos mais difíceis.
Só que o ser humano tem a tendência a se adaptar com o problema. E não é se adaptar, não é aprender a viver com o problema. Repita comigo, com muita força. Se existe porta de entrada, então existe porta de saída. Então, se o problema chegou, ele vai cair por terra. Se levantes aconteceram, eles vão cair por terra. Se o momento de dificuldade se levantou, ele tem que cair por terra. Eu falo isso porque todas as semanas, nós temos testemunhos sobrenaturais. Pessoas que não eram nada, e cresceram de uma tal forma que me falta palavras para explicar. De pessoas que foram tomadas por enfermidades, que aos olhos humanos pareciam serem impossíveis de serem curadas, mas por conta da fé, por conta do se levantar, tiveram resposta. Veio um caso na minha memória em específico, de uma mulher que recebeu um diagnóstico de câncer. Eu não lembro exatamente se era câncer de mama, ou se era em algum outro órgão. E quando ela recebeu esse diagnóstico do médico, o médico chegou, tem uma notícia triste para a senhora está com câncer. E como esse câncer não foi descoberto lá atrás, ele já está em estágio avançado. Não tem o que possa ser feito. E é sempre aquele momento de drama, né? Só que a mulher falou, tá bom. Era só isso? E o médico falou, a senhora não está entendendo. A senhora está com um câncer, está em estágio avançado, e a senhora tem pouco tempo de vida. E a reação dela foi a mesma. Tá bom, eu entendi. E mais uma vez, o médico veio para colocar um peso. Senhora, é o seguinte, a senhora tem esse tempo. Dificilmente vai conseguir sair dessa. E ela falou assim, é o senhor que não está entendendo. Eu não tenho tempo para ter câncer. Eu vou continuar minha vida da mesma forma e Deus já me curou disso. E esse tem que ser o nosso posicionamento. Nós não podemos ser covardes. Não é o meio que define o nosso padrão de comportamento, mas somos nós que fazemos a diferença no lugar onde nós estamos. Quando Golias se levantou contra Saul e seu exército, ele ficou lá durante 40 dias e 40 noites, humilhando, afrontando, fazendo declarações, de certo xingando até não querer mais. E por que Golias ficou lá durante esses 40 dias? No início, quando o problema chega, ele incomoda. Tenho certeza que durante o primeiro, segundo, terceiro dia, eles ficaram ali incomodados, mal. Só que depois de um tempo, quando nós não fazemos nada, nós nos acostumamos a não fazer nada. Então nós aprendemos a lidar com o problema. Golias poderia ter ficado ali 60 dias, 90 dias, 100 dias, 1 ano. Por quê? Porque por mais desconfortável que fosse a situação, eles já se acomodaram, se acovardaram, preferiram aceitar do que enfrentar. Até o momento que Davi se levantou, com um espírito diferente, com um posicionamento diferente, com uma ousadia diferente. E assim como foi com essa senhora, com essa mulher, da enfermidade que eu acabei de contar, foi assim na vida de Davi. Quando ele apareceu no meio daquele exército, o seu próprio irmão virou para ele e falou, o que você está fazendo aqui, querido? Você só veio aqui para dar um rolezinho e vai embora, né? Porque não tem o que você possa fazer aqui. Saul, que na época era o rei, a mesma coisa. Como que você vai conseguir enfrentar esse inimigo?
que você está armando? Quando tentaram colocar a armadura em Davi, nem conseguiram encaixar. Era pesado demais, era tudo grande demais. Só que Davi disse o seguinte: eu, com o meu Deus, eu vou de encontro contra esse filisteu incircunciso. E quando Davi levantou, o que aconteceu? Repita comigo: Golias caiu. Troca Golias e coloca o teu problema. Coloca a tua situação. Coloca o teu momento difícil. E quando você se levantar, repita comigo: o problema vai cair. Ele tem que cair. O que acontece? O que causa tanta insegurança nas pessoas? Por que nós gostamos, principalmente homens, de assistir programações esportivas? Lutas, corrida, jogo de futebol, basquete. E no caso das mulheres, aqueles Masterchef da vida, que são também disputas, mas na cozinha e assim por diante. Quem gosta? Eu, de verdade, eu gosto de Masterchef, eu acho legal. Por que é tão legal, divertido assistir? Porque o resultado é incerto. Por mais que existem as possibilidades, fulano tem mais chance de vencer, ciclano, tal time tem mais chance de vencer, no final é tão divertido, porque nós não sabemos o que esperar. E por que muitos se sentem tão inseguros perante a vida? Porque muitos vivem dessa forma, não sabem o que esperar. Não sabe qual será o resultado final. É nessa hora que nós temos que nos achegar a Deus. Porque com Deus, repita comigo, o resultado é certo. Vamos de novo. Com Deus, o resultado é certo. Mais uma vez. Com Deus, o resultado é certo. É certeiro. Não tem possibilidade, não tem margem para derrota. Porque se tivesse, rasga a Bíblia. Joga fora. E muitos dizem, mas não é bem assim. Porque se fosse, já teria acontecido. Mas aí que está, a falha não está na Bíblia nem em Deus, a falha está em nós. Porque a partir do momento que nós fazemos tudo o que precisa ser feito, tintim por tintim, é impossível as coisas continuarem da mesma forma. É impossível. Só que é aí que está a grande diferença. Existe o meu jeito, existe o nosso jeito e existe o jeito de Deus. Enquanto nós ficarmos presos à nossa maneira, ao nosso jeito, às nossas vontades, aí o resultado se torna incerto. Só que quando nós fazemos da maneira de Deus, do jeito de Deus, o resultado é preciso. A Bíblia é um livro de precisão. Seja para a derrota, seja para a vitória, ela é precisa. Porque cada um de nós, querendo ou não, estando bom ou não, nós estamos vivendo tudo que a Bíblia diz que nós iríamos viver. As consequências são claras. Quando Jericó, a muralha impenetrável, mais uma vez, tira Jericó e coloca o seu problema, a sua situação, que parecia ser impenetrável, indestrutível, estava na posição. O Senhor foi até Josué e ensinou tudo o que precisava ser feito. Tudo, absolutamente tudo. Você vai dar X voltas, você vai levar essas coisas, a arca de Deus e assim por diante. Por que nunca precisou de um segundo Josué? Porque ele fez tudo o que foi ordenado. Então ele foi o projeto que deu certo. Ele fez tudo tintim por tintim e como consequência ele viveu tintim por tintim. Por
que que não precisou de um segundo Noé? Porque o primeiro resultado foi um sucesso. Ele construiu a arca da forma que precisava ser construída, com as medidas que o Senhor tinha passado, fez tudo assim certinho. Por isso ele teve êxito. Não sei para quem não sabe, Jesus, aqui na terra, ele foi uma espécie, ele é chamado de segundo Adão. Por que foi necessário um segundo Adão? Porque o primeiro fracassou. Porque o primeiro foi criado para uma coisa, e por conta das suas oscilações, por conta daqueles sentimentos, das decisões erradas, ele fracassou. Então o Senhor mandou um segundo Adão. Por que foi necessário um segundo rei de Israel, Davi? Porque o primeiro rei fracassou. O primeiro rei foi covarde. O primeiro rei desobedeceu. Por que foi necessário Josué para conduzir o povo para a terra prometida? Por melhor que Moisés tenha sido, foi um grande homem, sem dúvidas, mas em um determinado momento, ele fracassou. E repita comigo: eu não vou fracassar. Mais uma vez, eu não vou fracassar. Não vai ser necessário um segundo você, porque você não vai fracassar. Não vai precisar de outra pessoa para viver o sobrenatural, porque você vai viver o sobrenatural. Deus não vai precisar enviar um segundo Adão, um segundo rei, um segundo homem, uma segunda mulher, porque você vai viver as glórias de Deus na sua vida, você vai desfrutar de coisas novas, você vai viver ainda esse novo tempo. Nós somos ensinados que o melhor vinho é guardado para o final, então é você que vai tomar esse melhor vinho, não é o outro, não vai passar para a próxima geração, vai ficar em você. Você. E a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Você vê como são as coisas, né? Aqui eu tenho um sermão de 5 páginas. Minha cabeça, eu estava preparando para uma coisa. Só que o Espírito tomou o controle, eu não li nada e não usei nada. Acima de tudo, tem um versículo que mexe muito comigo. Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança. Não perca a esperança. A frase talvez mais comum, uma das mais comuns que existe, que todo mundo já ouviu falar: a esperança é a última que morre. É verdade. Ela não pode morrer. Porque a esperança é esperar que aconteça com você aquilo que você quer. Se você não acreditar mais, é nessa hora que você vai desanimar. É nessa hora que você vai perder a força. É nessa hora que você vai ser derrotado. É nessa hora que você vai ser humilhado. É nessa hora que você é passado para trás. É nessa hora que o choro começa. Então não perca a esperança. É prosperidade que você tem buscado, é prosperidade que você vai receber. É cura que você tem buscado, é cura que você vai receber. É restauração conjugal, familiar que você tem buscado, é essa restauração que você vai receber. Se você tem buscado a derrota dos seus inimigos, dos problemas, dos exércitos, dos gigantes que se levantaram contra você, é isso que você vai receber, e cada um deles cairá por terra. E na continuação do versículo diz: perseverem na tribulação. Entenda uma coisa: não existe vida sem lutas e batalhas. Tribulações, isso é para todos. Não é só você, não só vocês, não é somente vocês que estão passando. Todos nós passamos. E por que diz persevere na tribulação? Porque a tribulação é a origem de uma vitória extraordinária. Não existiria vitória se não existisse batalha para enfrentarmos, para vencermos. Então persevere na tribulação.
E por fim, nunca parem de orar. Perceba que não está escrito, não parem de questionar. Não diz, não parem de duvidar. Não parem de murmurar. Não parem de chorar. Mas sim, não parem de orar. Se a Bíblia é Deus falando conosco, em oração, somos nós falando com Deus. Se você estava desanimado, não desanime. O melhor está por vir. Diga o fraco, eu sou forte. Se esforce na batalha. Não corram a corrida. Não lutem a batalha de qualquer jeito. Tenha um objetivo. Tenha um alvo. E só porque você não acertou esse alvo ainda, não quer dizer que você não vai acertar. Pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, planos de lhes dar o fim que você espera. Olha o detalhe, Deus não está falando simplesmente eu vou te dar X ou Y, Ele está falando eu vou te dar o fim que você espera. E qual é o final de ano que você tem esperado? Qual é o fim que você espera que aconteça com você? Como que você enxerga os próximos 5 dias? Se for preciso parar o sol e a lua, eles vão parar. Se Jericó tiver que cair por terra, o Senhor vai fazer com que essa Jericó caia por terra. Se Golias tiver que desmoronar, morrer de uma vez por todas, ele vai desmoronar. Mas a vitória é certa, é convicção. Foi a ousadia de Josué que mexeu com Deus, e é a sua ousadia que vai fazer a mesma coisa. Deus não responde a choro, Deus não responde a problemas, e de verdade, Ele pouco se importa com o tamanho do seu problema. O que mexe com Ele é a sua fé, é a tua fé que incomoda, que chama a atenção dEle, que faz com que os olhos dEle se voltem para você. Então não perca a capacidade de agir a fé. Não é se, mas é certeza. Não é talvez, mas é certo. Não é uma possibilidade, é convicção. Ele vai te honrar. Então eu gostaria que nesse momento vocês fechassem os olhos. Não desanime. Não tenha medo. Pare de gastar tempo fazendo hora extra, tentando resolver problemas lá fora. Comece a fazer hora extra com Deus. Comece a fazer horas extras com o Senhor. Se dedique a Ele, que Ele se dedicará a você. 1 hora de favor dEle na sua vida muda a sua história por completo. 1 hora de favor sobre a sua vida e é uma avalanche de vitórias, uma avalanche de conquistas. Ele muda a sua história. Essa segunda-feira vai passar. É a nossa última segunda-feira do ano. Mas como ela irá terminar depende de nós. E o Espírito essa segunda-feira não vai acabar enquanto o Senhor não me honrar. Essa segunda-feira não vai acabar enquanto o Senhor não me prosperar. Essa segunda-feira não vai terminar enquanto o Senhor não me favorecer. Essa segunda-feira não vai chegar ao fim enquanto o Senhor não me responder em tudo que eu tenho te apresentado. Então eu gostaria que nessa última segunda-feira você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: sol pare, lua pare, problemas parem, porque eu não vou parar, eu vou continuar. No problema não tem poder para me fazer parar, o problema não tem poder para me fazer desistir, o problema não é o tamanho, não é a quantidade, não são os inimigos que vão me fazer parar, muito pelo contrário. Diga isso: eu vou perseverar nessa tribulação, porque tudo passa, e esse momento difícil vai passar, essas circunstâncias difíceis vão passar, esse levante vai passar, essa fase complicada vai passar. Diga isso: enfermidade você vai passar, miséria
miséria, você vai passar, dívidas, vocês vão passar, problemas conjugais, vocês vão passar, problemas familiares, vocês vão passar. Diga: eu vou terminar esse ano, mas eu vou terminar por cabeça, eu vou terminar esse ano em posição de destaque, em posição de honra, em posição de vitória. Eu vou terminar esse ano, mas eu vou terminar por cima, em posição de glória, de destaque. Eu vou terminar esse ano com o fim que eu espero. Diga isso: eu vou ter o final que eu espero. Eu terei esses 5 dias, os últimos 5 dias, da forma que eu espero. Então apresente a Deus como você espera que seja nesse final de ano. Apresente e não tenha medo. Não existe pedido grande demais para o Senhor. É Ele que está acima de tudo. Não existe nada que Ele não possa fazer. Então declare com ousadia: nesses últimos 5 dias eu vou viver tudo aquilo que eu não vivi até então. Nesses últimos 5 dias eu vou conquistar tudo aquilo que eu não conquistei até então. Nesses últimos 5 dias eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu não desfrutei até então. Nesses últimos 5 dias eu vou colher tudo aquilo que não colhi nesse ano. Nesses últimos 5 dias eu vou dar tantos frutos, mas tantos frutos que não é nem necessário. Meu Deus, nos últimos 360 dias que eu tive, meu Deus, tudo isso vai acontecer agora. Tudo isso vai acontecer nessa segunda-feira. Apresente a Deus os seus sonhos e projetos. Diga: haja materialização, haja concretização. Eu determino que haja existência aquilo que não existe. Meu Deus, faça acontecer tudo aquilo que não vinha acontecendo. Faça dar certo tudo aquilo que não vinha dando certo. Faça frutificar tudo aquilo que não vinha frutificando. Faça fluir tudo aquilo que não vinha fluindo. Meu Deus, eu quero determinar nessa segunda-feira uma unção especial, um poder especial, uma autoridade fora do comum, sobrenatural sobre a vida do seu povo. Meu Deus, o Senhor é quem dá graça. Se nós temos graça, se nós temos favor, não existe aquilo que nós não possamos realizar, não existe aquilo que não possamos fazer, não existe crescimento que não possamos alcançar. Hoje é a nossa reunião do melhor da terra. Então declare isso, exatamente isso: eu vou comer o melhor dessa terra, eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Determine sobre a sua vida, sobre o seu negócio. Diga: meu Deus, haverá prosperidade. Eu não sei que meios o Senhor vai me usar, mas meu Deus, me entregue promoções, aumentos salariais, envie novos clientes. Meu Deus, assim como foi com Davi, declare: meu Deus, todos os dias o Senhor enviava pessoas para favorecer Davi. E assim como foi com Davi, nesse dia, nesses últimos 5 dias, o Senhor vai enviar pessoas para me favorecer. O Senhor vai enviar pessoas para me fazer prosperar. Declare: meu Deus, a minha renda será de X, a minha renda será de 10X, mas seja específico e não tenha medo de pedir. Não é o seu trabalho, a sua vida não está limitada ao seu trabalho, a sua vida não está limitada à sua empresa, a sua vida não está limitado ao número de clientes que você tem, mas sim ao poder de Deus. E o poder dele é sobrenatural. Ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. Existe uma passagem que diz que tudo que existe na terra foi criado por ele e pertence a ele, e ele daria a quem ele quisesse. Então diga isso: me dê, meu Deus, me dê tudo que tem me faltado, me dê essa prosperidade, me dê essa riqueza, me dê esse ouro, me dê essa prata, me dê esse crescimento. Meu Deus, o Senhor é o dono de todas as coisas. Eu estou indo, meu Deus, falar diretamente com o dono. Meu Deus, por muito tempo eu reclamei, por muito tempo eu chorei, mas eu não me posicionei. Mas hoje eu me posiciono com muita ousadia, com muita segurança, porque na vida, meu Deus, não tem margem para fraqueza, na vida não tem margem para desânimo. É devorado quem desanima, quem se prostra é humilhado e envergonhado. Mas assim como Davi se levantou e Golias caiu por terra, diga isso: eu estou me levantando e esses problemas vão cair por terra. Eu estou me levantando e esse Golias da minha vida vai ser destruído de uma vez por todas. Eu estou me levantando e esses muros de Jericó vão desabar, virão a ruína de uma vez por todas. Meu Deus, eu estou me levantando com muita ousadia. Não existe rei que possa me oprimir, assim como foi no tempo de Saul. O rei Naás estava humilhando, e aquele povo, se eles não arrumassem ajuda, eles se entregariam. Então diga isso: eu não vou me entregar. Eu tenho poder para vencer a batalha, eu tenho capacidade para vencer tudo, eu tenho capacidade para ir além. Diga isso para você: eu sou mais do que isso, eu posso mais do que isso, eu vou conquistar mais do que isso, a minha vida vai muito além do que isso. Eu tenho poder ilimitado para desfrutar de coisas grandiosas, sobrenaturais. Então declare: esse meu final de ano será o final do ano sobrenatural. Assim como nós recebemos testemunhos
de pessoas que já definiram 3, 4, 5 meses do ano que vem, e até mesmo pessoas que já definiram um ano. Diga isso: meu Deus, eu não vou definir simplesmente esse final de ano, mas eu já estou definindo os próximos, meu Deus, porque o Senhor é o dono de tudo, é abundância, é sempre em quantidade excessiva ou superior ao necessário. O Senhor é o Deus que se surpreende, então o Senhor vai me surpreender. Diga isso: o Senhor vai me surpreender, não é hora de parar, então eu não vou parar. Esse final de ano será disparado o melhor final de ano de toda a minha história. Diga: minha segunda-feira, esse dia será o melhor dia de toda a minha vida. Na minha terça-feira será o melhor dia de toda a minha vida. A quarta-feira vai ser ainda melhor. A quinta-feira vai ser ainda melhor. E na sexta-feira vai ser incomparável. O Senhor vai me surpreender. Diga: o Senhor não precisa de dias, o Senhor não precisa de semanas, o Senhor não precisa de meses, o Senhor não precisa de advogados, o Senhor não precisa de médicos, o Senhor não precisa de pessoas. Basta o Senhor, um toque do Senhor, um estalar de dedos do Senhor, um sim do Senhor, e o Senhor nos honra, o Senhor nos exalta. Então diga isso: assim como Josué se posicionou com convicção, diga: não é talvez, é certeza. Esse será disparado o melhor final de ano de toda a minha história. Esse será disparado o final de ano com os maiores resultados. O Senhor vai trazer à existência tudo aquilo que eu nem sabia que existia. O Senhor vai fazer acontecer aquilo que não acontecia. E diga: eu não vou mais tratar como normal naquilo que eu não posso tratar como normal. Eu não vou mais me adaptar com o problema vai cair por terra, essas situações vão cair por terra. Se existe porta de entrada, é porque existe porta de saída. Então diga: problemas saiam da minha vida, problemas saiam da minha vida, problemas saiam da minha vida, mas seja específico. Problema número 1, saia da minha vida. Problema número 2, saia da minha vida. Problema número 3, saia da minha vida. Na minha vida você não tem influência, você não tem poder, você não tem autoridade. Por muito tempo você me roubou, mas você não vai roubar mais. Diga: meu Deus, minha única esperança é o Senhor. Abra o seu coração neste momento, dizendo: meu Deus, se dependesse de mim, eu já teria feito há muito tempo. Se dependesse da minha capacidade, eu já teria feito. Mas não depende, depende do Senhor. A minha esperança está no Senhor, a minha segurança está no Senhor. O Senhor é o meu refúgio. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mesmo que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então diga isso: Tu estás comigo. É o Senhor que está comigo. Eu confio no Senhor. Diga: eu não vou cometer o mesmo erro de Esaú, nem o mesmo erro de Moisés. Por conta de uma escolha no momento, de uma precipitação, esses homens alteraram por completo o destino deles. E hoje você está tendo a chance de alterar o seu destino, só que para melhor. Tenha fé. Não vai precisar de uma segunda pessoa, de um segundo homem, de uma segunda mulher. É você que vai conduzir o seu povo, a sua família, a sua empresa até a sua terra prometida. É você. É você que vai derrotar o gigante. É você que vai viver uma nova história. É você. Levante as suas mãos, por favor. Eu te abençoo. Eu quero determinar que essa segunda-feira não foi uma segunda-feira natural. Essa segunda-feira não foi uma segunda-feira comum. Meu Deus, nós não vamos sair da sua presença, deste templo, dessa igreja, enquanto o Senhor não nos honrar. Se necessário, vamos lutar com homens, com os anjos, meu Deus, mas nós vamos prevalecer. Eu quero determinar sobre a sua vida e sobre todos que estão na transmissão, um final de ano glorioso. Que esses próximos 5 dias sejam disparados os melhores dias da sua história. Que tudo aquilo que não aconteceu nesse ano todo, em toda a sua vida, nos últimos 5, 10, 15 anos, eu quero declarar que venha acontecer de uma vez só, nesses últimos 5 dias. Eu declaro sobre a sua vida um fruto novo, todo santo dia. Eu declaro sobre a sua vida boas novas, todos os dias. Eu declaro sobre a sua vida que aquilo que estava amarrado
que seja desamarrado, que aquilo que não estava fluindo, que venha a fluir, que tudo aquilo que não estava dando certo, que passe a dar certo, e que vocês possam ter a melhor semana de toda a sua história, e o melhor final de ano de toda a sua vida. Eu te abençoo, receba essa unção, receba esse poder, receba essa coragem, receba essa convicção, receba essa certeza, e eu tenho certeza que todos, mas absolutamente todos, vão compartilhar conosco, em forma de testemunho, tudo aquilo que o Senhor realizou, porque Ele já fez na sua vida, na sua família, em tudo que diz respeito à sua vida. Eu te abençoo, repita comigo, eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra, para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada um.